Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Michele, sou a professora de vocês de História e eu estou vindo aqui apresentar para vocês, né, o nosso material didático e dar as boas-vindas a todos vocês, né, aos nossos alunos que estão chegando, né, agora na Escola Birajara, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Aqueles que já eram nossos alunos, sejam bem-vindos também ao nosso ano de 2021, que com todos os desafios aí vivenciados em 2020, nós acreditamos que vamos superar agora e aos poucos, né, vamos voltar à nossa vida, digamos que normal ou quase normal, tá bom? Espero que todos nós tenhamos aí um bom ano letivo e para isso a gente já começa aqui trazendo o nosso livro didático e eu vou discutir com vocês aquilo que será conteúdo das nossas próximas aulas, das nossas aulas ao longo do ano, tá certo? Então, para a gente começar essa nossa capinha, né, vocês têm aí um pouquinho sobre história antiga, chega um pouquinho ainda a falar sobre a Idade Média, né, mas o foco principal do conteúdo do primeiro ano é realmente história antiga, tá bom? Um pouco de pré-história e história antiga. Então, vamos lá. O nosso livro, ele tem ao todo, gente, 4 unidades, tá? Onde são divididos entre elas os nossos 13 capítulos. Então, a nossa unidade introdutória, na verdade, a gente vai fazer uma introdução rápida anteriormente, falando sobre os conceitos históricos mais importantes. Aí a gente entra na unidade 1 falando sobre as origens da humanidade, né, a formação dos primeiros povos, tá, a origem do ser humano de um modo geral, tá bom? E aí, em específico, a gente também entra no conteúdo de América, e aí vamos estudar a origem do povoamento do continente americano. Na unidade 2, a gente já vai falar, assim, da formação dos primeiros núcleos urbanos, né, dos primeiros povos a surgirem nesse contexto, em especial os povos da Antiguidade Clássica e da Antiguidade Oriental. Aí a gente vai falar sobre Mesopotâmia e Egito, entra também um pouco dos povos asiáticos, né, a gente fala sobre Índia, sobre Japão, China, e aí nós vamos também falar sobre povos como os fenícios, os persas e hebreus, que vão originar outros povos ao longo da história. Na unidade 3, a gente continua discutindo a formação, né, desses, não só da questão urbanística, mas aí a gente já entra na questão mais humana, né, desse contexto, que é a formação dos direitos, né, do homem, do cidadão, as ideias de democracia, de direitos humanos. E aí a gente entra para falar sobre Grécia e Roma, que são os dois principais focos dessa unidade, os dois primeiros grandes povos da chamada Antiguidade Clássica, e as suas contribuições para, né, o seu legado para a humanidade. Bem, aí nós vamos entrar também, né, nessa unidade 3, vamos falar sobre os códigos, os primeiros códigos de leis, né? Ainda hoje nós nos baseamos no Código de Lei Romano, e em específico a gente também entra um pouquinho para falar sobre o Império Bizantino, a gente vai falar sobre o Código de Hammurabi, todo esse conteúdo aí que de alguma forma vocês já estudaram, mas que nós vamos retomar a partir desse ano, tá bom? Então, eu costumo sempre trabalhar com vocês com material de vídeo, com alguns slides, e isso a gente vai, ao longo do ano, né, desenvolvendo em cada uma das unidades pertinentes, tá bom? A última unidade do livro de vocês, ela vai abordar o tema religiosidade, né, diversidade religiosa, e aí nós vamos falar de islamismo, né, a formação do mundo árabe, muçulmano. A gente vai falar sobre os reinos africanos, mas não só na perspectiva de povos escravizados, mas na cultura em si desses povos africanos, né, os principais reinos africanos. Vocês vão perceber que além do livro de vocês, a gente vai tentar utilizar materiais extra, tá bom? Materiais complementares, né, outras fontes de trabalho que não só o livro didático, tá bom? Também vamos falar sobre os reinos medievais, aí a gente já sai da Idade Antiga para entrar na Idade Média, falando sobre os reinos medievais, a formação da igreja, né, o fortalecimento da igreja católica, o surgimento do modelo feudal, né, de economia feudalista, a formação dos estados nacionais, né, que são as nações, os países. E aí a gente também fala sobre o fim da Idade Média, o período do Renascimento e a Reforma Protestante, que é uma reforma religiosa acontecida dentro do contexto do catolicismo, tá? Do cristianismo católico. Então, gente, esse é o nosso conteúdo da unidade. Cada unidade ele termina com um esquema resumo,
com o exercício de averiguação de conteúdo, né? Que são questões abertas, onde vocês vão responder determinadas questões do conteúdo estudado, e também questões do Enem, né? Que são questões de múltipla escolha. O foco, claro, não é só o Enem, mas é uma dos nossos nortes aí de trabalho. Espero que nós tenhamos um ano letivo proveitoso. Contem comigo para a gente poder avançar de maneira mais satisfatória possível. Fiquem todos bem e até a próxima. Tchau.